galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, porque a sexta-feira não pode decepcionar. Gente do céu. Não é nem que a gente vai falar dos assuntos de sexta-feira, mas o assunto que, pra mim, valeu a sexta-feira, eu nem sei se vai dar pra gente comentar no vídeo de hoje. Tá na terceira parte do vídeo de hoje. Um marco na história deste Brasil, da direita brasileira, mas talvez a gente não vai comentar sobre isso hoje, então não quero nem adiantar o que é, porque as primeiras duas partes tem muitas coisas para nós comentarmos. Vamos começar nosso vídeo comentando sobre o seu Luiz Inácio Lula da Silva, a crise que ele vem enfrentando, e possivelmente isso, o que a gente comentou nos últimos dias, vai servir, né, como alicerce, porque está na terceira parte, que talvez a gente só vai comentar amanhã e que tem conexão com o nosso dossiê que está na segunda parte. Tem algumas movimentações aí ligadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e também de ongueiros, inclusive aí com eurodeputados mandando cartinha pro Gumota que isso não é atentado contra a soberania nacional. Isso não é não. Isso não é o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Isso pode, é do bem. Por quê? Porque é da esquerda. E a gente tem que comentar sobre isso. Puxar o fio. Só não é dossiê histórico porque várias das coisas que a gente vai comentar já foram comentadas em dossiês históricos. Então a gente vai ter que relembrar algumas matérias do passado. Então, como não são matérias 100% inéditas, algumas delas, mas elas vão fazer muito sentido, mais do que eu esperava. Realmente, assim, teve coisa que eu não percebi na época. Eu falei, meu Deus do céu, né? E, obviamente, isso não saiu na cabeça do Lewandowski. Não por nada, mas tá além de suas capacidades, né, de fazer a maldade que eles estão planejando. Enfim, então muita coisa pra gente comentar sobre isso, e aí eu espero que chegue na terceira parte, onde a gente vai agrupar tudo isso, mas eu tenho pra mim que vai ficar pra amanhã. Enfim, vamos lá. Lula diz ser mais factível que o Supremo regule redes e não o Congresso. Quem poderia imaginar, né? A fala padrão do Lula, o padrão que o Lula segue fazendo, a sanha do Lula em censurar as redes sociais não vai desaparecer. E tá ali. Lula afirmou que considera mais factível que a regulamentação venha pelo Supremo do que pelo Congresso. Falou isso lá no podcast, o Mano a Mano com o Mano Brown. A regulação depende do Congresso e depende também da Suprema Corte. Depende dela também? Onde é que tá escrito isso? Eu acho que hoje está mais factível ser aprovado pela Suprema Corte. Porque muitas vezes as empresas têm mais pressão em cima do deputado do que da Suprema Corte. É porque os deputados, eles são representantes do povo, né? Então eles sentem a pressão do povo e da sociedade. Então, é por isso que inclusive as leis são feitas pelo parlamento. Mas o Lula, né? O Lula, ele tá muito preocupado. E aí, o mesmo Metrópolis dá motivos pro Lula querer censurar as redes sociais. O Metrópolis está dando motivos para o Lula censurar. Quer ver? Tá aqui, ó. Como é que o Metrópolis me faz uma coisa dessa? Números. Petista odeia número. Petista não suporta número, ainda mais quando é prejudicial para eles. 92% dos deputados do PT votaram para elevar a conta de luz. Lula não tem um dia de paz enquanto a internet é livre. Enquanto não censurar a internet, vão continuar aparecendo matérias negativas pro Lula. A gente não pode, tem que censurar todo mundo. Não pode falar mal do Lula nem do PT. Bancada do governo no Congresso votou em peso pela derrubada do veto do Lula. De 68 deputados do PT, 63 foram favoráveis. E aí? Cadê a valentia agora, né? Votaram errado, né? Só pode falar isso. Aí, em relação ao clima no Congresso, pra você ver que todo mundo tá vendo que o clima pro Lula tá de mal a pior, dia após dia. Líderes da Câmara dizem a Rui Costa e a Gleisi Hoffmann ver jogo casado de governo e Flávio Dino em decisões sobre emendas. Imagina, né? Eu acho que essas pessoas são muito maldosas. Jamais o Flávio Dino teria, né, qualquer iniciativa, iria tomar qualquer decisão por questões políticas para agradar o Lula. O ministro é técnico. 100% técnico, 100% assim, é separação dos poderes. Mas os golpistas da Câmara, tá ali, ó, líderes partidários da Câmara, afirmaram Rui Costa e a Gleisi nesta semana enxergar interferência de integrantes do governo federal nas decisões do ministro Flávio Dino em ação que trata das emendas parlamentares.
Nas palavras de um deles, foi transmitida a mensagem de que, no plenário da Câmara, a voz corrente é que o governo federal atua numa espécie de jogo casado com o ministro do Supremo. Segundo relatos, os dois ministros rechaçaram qualquer interferência do executivo nesse sentido. Na semana passada, como a Folha mostrou, um despacho do ministro no âmbito dessa ação virou motivo de queixa dos parlamentares. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, telefonou à ministra Gleisi Hoffmann para demonstrar a contrariedade com o despacho. A reclamação dos líderes da casa aos ministros também ocorre às vésperas de uma audiência pública convocada pelo Flávio Dino para tratar da obrigatoriedade pelo governo federal da execução das emendas parlamentares. Você acha, ainda que o Supremo dê uma decisão na canetada para favorecer o governo Lula nessa situação, tu acha que o resultado disso vai ser positivo por Lula em termos de eleição? Tu acha que quando chegar na eleição de 2026, a gente está no beco sem saída. Porque se o Supremo dá as emendas para os deputados, em positiva, faz o que quer, não tem por que eles apoiarem o Lula. E se não dá, eles vão ficar revoltados contra o Lula por conta da decisão do Supremo. Então, assim, não tem como agradar. O Lula agora tem duas opções. Ele pode ter o ódio e a raiva dos deputados porque não tiveram emendas e que vão ser oposição a ele, ou ele pode ter os deputados fazendo oposição a eles com o Lula sem raiva, mas oposição e com o dinheiro das emendas. Não tem opção do Lula ter o parlamento ao seu lado. Não tem. Lula marcha para o crepúsculo do PT, como diz o Estadão. Aí só pra gente falar da Câmara, para não perder aqui o fio da meada, rapidinho. Duas notícias aqui do André Chaldes. Graças a Deus saiu do Estadão, foi pro Metrópole, né? Deixou o golpismo. Não que o Metrópole seja muito melhor, mas o Estadão não dá. O jantar de 27 mil de Hugo Mota. O Mota fez um jantarzinho aí, viu? Balacobaco. Reembolsou 27 mil por jantar com o ministro Silvio Costa, o mais caro da Câmara desde 2023. Eu, enquanto não estava na agenda oficial. Aí o André Chaldes foi atrás, entrou em contato com o local, onde ocorreu aí nesse lindo jantar. Buffet faz orçamento quase 3 vezes mais barato para jantar de Hugo Mota. O presidente da Câmara reembolsou 27 mil. A reportagem, o mesmo buffet cobrou 10.500. Tem algo errado, né? 10.500, você ligou, deve ser porque foi antecedente, você ligou, fez uma encomenda, né? Talvez como foi a primeira, eu não sei, né? Mas 27 mil reais numa noite com o Silvinho, rapaz, como é bom ser presidente da Câmara, viu? Como é bom ser presidente da Câmara. Aí você parte para a elite do atraso, a elite econômica do atraso. Helena Landau, inclusive ajudou aí na confecção do programa econômico da ex-candidata e atual ministra de Lula, Simone Tebet. E fez campanha pro Lula. A Helena Landau, que fez campanha pro Lula, agora sim parece que ela não lembra o que ela fez. Está faltando um pipoqueiro para conectar o governo à realidade do país. Isso daqui eu não sei se é invenção da cabeça dela ou se ela realmente encontrou com um pipoqueiro e resolveu conversar com o pipoqueiro. Mas ela relata ali uma conversa com o pipoqueiro, né? Cheiro de pipoca anual, não resisti. Quanto custa a pipoca menor? R$5 enquanto Brasília deixar. Por que Brasília? Fui puxando conversa para ver até onde ele iria. Muito educado e bem informado, ele foi seguindo. A senhora não está acompanhando esse assunto do IOF, mas eles não recuaram? Sim, e colocaram um tal de C alguma coisa. A Helena Landau teria respondido CSLL? Mas isso aí não será cobrado de você. É então que o pipoqueiro teria dito: minha senhora, tudo que eles colocam de imposto lá em cima passa para nós. Não tem jeito de escapar. A Helena Landau volta a escrever, né? Lembrei da Janja sobre a taxação das blusinhas. Não é o consumidor que paga, são as empresas. O Haddad fez declarações na mesma linha. Anunciou um pacote de impostos e afirmou que só estava taxando as empresas e corrigindo distorções do sistema financeiro. Não afetaria os mais pobres. A desconexão com a realidade continua. Não é à toa que o mau humor com Haddad não passa. Tá faltando pipoqueiro no Planalto. Seu discurso sobre carga tributária até faz algum sentido. Rico paga pouco imposto. Só que no lugar de propor uma reforma do imposto de renda completa, vai catando receitas aqui e ali sem projeto e Lula sai gastando.
Não, vamos aqui. O Lula quer só rever. Isenção até 5 mil reais. Mas por que não rever tudo, Lula, pra valer? Vai pra cima do rico, irmão. Mostra aí que tu não é o vassalo dos banqueiros. Mostre aí que você não é um presidente neoliberal entreguista vassalo do Biden. Mostre aí. Não vai fazer. Não vai. É só pra inglês ver. Só pra inglês ver e manter a militância anestesiada. A Petrobras acaba indo sem investimento de 5 bilhões para terminar a refinaria Abreu e Lima. Sim, você viu corretamente. A mesma do Petrolão. E aqui, na boa, eu não acho que é um problema terminar Abreu e Lima. Eu acho que tem que terminar mesmo. O problema é o seguinte, é se roubar. Então, cara, fiscaliza. Mas a Petro tem que fazer isso mesmo, tem que ter refinaria desse país. O problema é roubar. Espero que não roube, né? Sem corrupção dessa vez, viu? Dessa vez, vamos ser honestos. O ministro Alec recebeu herança maldita. Longe de mim defender Paulo Guedes, que de fato chutou o pau da barraca a partir da PEC dos precatórios. Mas essa história de a culpa é sempre dos outros não cola mais. Bom, vamos lá. Essa questão dos precatórios, de forma muito simples. Se você olhar a trajetória do crescimento dos precatórios, ano após ano, você vai ver que essa PEC do precatório ela foi proposta após uma subida vertiginosa em relação ao ano anterior, onde basicamente todo o orçamento discricionário do governo iria desaparecer. É que o governo gasta meio que pode, já não tinha quase nada, ia desaparecer por completo. É nesse contexto que aparece a PEC dos precatórios. Então, querer comparar isso com o que o Lula está fazendo é muita canalice, né? Pelo amor de Deus. Como de hábito, no calendário do PT não existiu Lula 2, muito menos Dilma. Haddad quer cortar gastos tributários, está certíssimo. São centenas de bilhões sem retorno para a população. É novamente um ajuste do lado das receitas. Parece ter esquecido que os incentivos foram duplicados no governo Dilma, ultrapassando 4 bilhões do PIB. Incentivo fiscal, para quê? Aí é quase uma caixa preta. Mas tem muita gente ganhando. E não são vocês. Pode ter muito campeão nacional aí tendo muito incentivo tributário. Para eles tem. A PEC da transição e o arcabouço liberaram Lula para ir fundo no impulso fiscal que ele tanto gosta. Bom, a gente comentou sobre isso na época. Ainda tem umas besteirinhas sobre a PEC do rombo, que é o nome verdadeiro dela, né? PEC da transição e PEC do rombo. Também vai ter umas besteirinhas na nota de janeiro e fevereiro de 2023. Na época, todo mundo criticou. Na época ficou provado que 70 bilhões resolviam, mas a turma foi para 200 bilhões. Para quê? Porque tem que ter uma gordurinha para queimar, né? Tem que ter uma gordurinha para queimar, para consertar a destruição do governo Bolsonaro. Era a justificativa da época. E de todos os jornais, quem não chamou de PEC do rombo, pelo menos foi honesto para chamar de PEC da transição. Apenas o Globo desceu o nível e chamou de PEC do Bolsa Família, para tentar pegar pelo emocional para ajudar o Lula. Aí agora, em junho de 2025, diante dessa catástrofe econômica que o Brasil vive, a propagandista do Lula, porque ela foi uma propagandista, que fez campanha, cabo eleitoral do Lula, vem para pagar de louca. Ah, PEC do... Irmão, você apoiou. Você ficou em silêncio. Você é cúmplice. Assim, ó, critica. Agora, se coloca na crítica, porque as pessoas, quando elas, né, assumem os seus erros e pedem desculpa, pô, isso é digno de aplausos. E a gente desculpa. Agora, pagar de louco, fingir que não tem culpa nenhuma e pagar de bambambam, aí não dá. Não dá. Aí ela diz que com a queda de popularidade, a expectativa é que o Lula gaste ainda mais. Descobriu a pedra. E sem contrapartida, em serviço de qualidade. Aí agora, Maria, né, descobriu que o mundo existe. O Congresso corretamente exige corte de gastos, mas só sabe aumentar despesas em benefício próprio. Ainda assim, o Executivo tem a obrigação de propor medidas mais radicais, nem que fosse para inglês ver. Como diria Vampeta, eles fingem quem paga, eu finge que jogo. Descobri isso agora. Helena Landau é uma pessoa que está, assim, no núcleo duro da política brasileira, trabalhando na política brasileira, né, desde o governo FHC, com cargos, na máquina. Helena Landau, ela é ex-mulher de algum desses... Eu não sei se era o... Deixa eu olhar aqui, rápido na internet, quem que ela é ex-mulher. Mas é um dessas, da nossa nata dos economistas ortodoxos. Helena Landau, ex-mulher.
Deixa eu ver. Ver se aparece aqui. Deixa eu ver se na Wikipedia aparece. Aquela casada. Hum... Vai estar pro ChatGPT. ChatGPT, que é o ex-marido da Landau. Quem é o ex-marido de Helena Landau? Eita, pesquisando, viu? Enfim, jurava que Helena Landau era casada com um desses figurões aí da economia. Mas tá sem informação, enfim. Independente disso, trabalhando no governo FHC. Não me vem pagar de louco fingindo que agora que tá descobrindo que é o PT. Sério, gente. Essa turma imaginava o quê? Que depois de 8 anos de governo Lula, os 6 anos do governo Dilma, o Lula ia voltar novo, renovado, por quê? Porque ele saiu da cadeia, foi descondenado, e é um novo homem, por causa da Janja. Aí, enquanto... olha a desonestidade das coisas. Helena Landau vive dentro da política. Há décadas. Eu nem era nascido, ela já tava na política. Faz uma crítica como aquela. Sem pé nem cabeça. Fingindo que não é cúmplice. Aí tu vai pra... Desculpa, eu ia falar vai pra esquerda. Aí você vai na tropa. Vai na tropa. Galípolo é pior que Roberto Campos Neto, diz Berzoini. Ex-ministro diz que a atual política de juros prejudica o país e cobra a reação do governo Lula. Aí nosso amigo Jones Manuel fala assim, imagina o que dizer de quem escolheu o Galípolo, né? Quem foi que escolheu o Galípolo? Então tu consegue ver pessoas no campo que eles fingem ser de esquerda, né? Ele vai ficar maluco falando isso daí. Ele finge que é de esquerda, tipo o Jones Manuel. Mas assim, o cara consegue colocar a culpa no verdadeiro culpado. Que é quem? O Lula! O Lula! E a Helena Landau não consegue enxergar o que tá acontecendo e demonstra assim uma... Meu Deus, eu estou perdida de tudo que tá rolando. A mesma coisa aqui, né? O Frederico Crepe também tá na esquerda. Ciro Gomes, o 3%, falando que a culpa da taxa de juros de 15% ao ano é do Lula e não do Temer, Bolsonaro, que armaram a arapuca com o Congresso para tornar o BC independente do povo brasileiro. Ciro Gomes sempre esquece que, ao contrário dele, Lula não governa como coroné. Aí o Frederico Crepe comenta, né? Pobre Lula, armaram a arapuca para ele. Assim, o cenário que o PT enfrenta é caótico e o pessoal que colocou Lula no poder já tá tentando se distanciar dele e fingir que não tem culpa de nada e serem grandes críticos. Aí, para tentar contornar essa crise de imagem, não deem risada, por favor, Lula acionou Érica Hilton. Não dê risada. Isso aqui é sério, gente. Não sabe, é o rei da rede social. Érica Hilton. O Sidônio tá demais, viu? No primeiro momento fiquei preocupado. Achei que estavam escanteando o Sidônio. Só que eu parei, né? Fui ler a matéria e vi que foi o próprio Sidônio que chamou. Então, isso aqui com certeza faz parte de uma arapuca maior. Tem como esse governo dar certo? Tem como esse governo dar certo? Érica Hilton ajudando na comunicação do governo Lula. Aquela comunicação que só afasta as pessoas. Assim, salivando o áudio. E ainda tem gente que na rede social fala que a direita tem que pensar no candidato mais viável diante do que tá acontecendo. Ô, bicho. Quanto mais fraco o Lula está, maior é o poder de barganha e negociação que Bolsonaro tem. Deve ser por isso até que o pessoal quer ver Bolsonaro tão fraco, né? Eu ouvi conversas, e até disse pra vocês sobre isso, que a Faria Lima, eu ouvi conversas mais de uma pessoa, Faria Lima e pessoas que eu escuto em conversas do Centrão, que a Faria Lima junto ao Centrão, por mais aí que tá deixando o Lula sangrar, eles iriam tentar dar uma levantadazinha no Lula, não pro Lula vencer, mas para dificultar para Bolsonaro, mostrar que o Lula segue muito competitivo. Logo, Bolsonaro não pode colocar qualquer um. Tem que colocar um cara realmente competitivo. Então, isso não é aleatório. E esse tipo, mantenham isso na cabeça. Comece a olhar aí quem diz que temos que escolher um candidato competitivo porque o importante é derrotar o PT. Prestem atenção nisso. A turma que gosta de beber catuaba já tá nesse papinho. Governo Lula quer chancela do Supremo de que não tem nada a ver com a rapinagem do INSS.
E aqui realmente é esperteza do disse até o fim. O Carlos Andreasa, sempre com seus textos cheios de apostos desnecessários, ele começa aí a expor a estratégia do Lula, que é bem previsível, mas que a depender, com os boca aberta, pode até funcionar em parte. Que é o quê? Na semana passada, a AGU pediu ao Supremo um aval para que o ressarcimento a aposentados e pensionistas fique de fora da regra fiscal. Fique de fora aí do arcabouço fiscal até de gastos. A demanda tem por fundamento o discurso, o cara de pau da imprevisibilidade. Né? Olha, a gente não sabia que ia ter esse gasto, meu Deus, não posso arcar com isso. A AGU quer vender que esse assalto seria ocorrência excepcional, como um desastre natural, né? Tipo uma enchente. Assim, o INSS, subordinado ao Ministério da Previdência, é infiltrado e pilhado por vários anos, a República não apenas deixa a roubalheira se estabelecer, como mesmo lhe facilita o crescimento, e esta semana, o Metrópolis, pelas mãos do jornalista Tárcio Lohan, provou que partiu da CONTAG as emendas, né, que flexibilizaram o tempo de revalidação. Porque para o governo Bolsonaro tinha que revalidar todo ano, que é para você coibir a fraude. Todo ano tem que revalidar. Se não revalidar, cara, você não pode cobrar do cara. E aí quem modificou isso foi a CONTAG, né? Quem apresentou essas emendas foram os deputados da esquerda, senadores da esquerda, vários do PT. Provado. O crime é afinal descoberto, então a União reivindica a excepcionalidade do evento. Lupe e seus Volneys não tinham como prever. O governo quer do Supremo o reconhecimento de que o Executivo nada tem a ver com a rapinagem. E esse é um ponto. Não é só mais dinheiro para gastar para não comprometer o pacote de bondades do Lula. Porque essa é a lógica. Se o Supremo libera porque foi algo imprevisível, não foi algo inesperado, é como se o governo não tivesse culpa de nada. Tipo enchente, um desastre natural. Cara de pau, por meio da qual solicita também a chancela do tribunal ao pedido por, a turma é previsível, abertura de crédito extraordinário. Atenção à generosidade, que é o crédito extraordinário para que a restituição seja agilizada. Porque se for ter que ir atrás dos sindicatos que roubaram, vai demorar muito tempo. O argumento bondoso da agilidade, para que os roubados sejam ressarcidos logo antes da eleição, propõe-se a fabricação de dinheiros à margem do arcabouço fiscal e se pretende que acreditemos em que a grana roubada será encontrada e recomporá os cofres públicos. Não vai ser. Sejamos ainda mais claros, o governo pedirá fundo extra para pagar a conta, fazer uso político da restituição e então deixar a fatura morrer, a busca pelos dinheiros larapeados. Ninguém sabe quanto terá a fatura. Então assim, na hora que o dinheiro vir, tu acha que o Lula não vai se gabar? Eu estou aqui! Ele não é capaz de falar, eu estou restituindo o dinheiro que foi roubado por culpa de Bolsonaro. É capaz do Lula falar isso? Conhecendo a figura? Sejamos ainda mais claros, a União quer tirar o corpo fora. A estratégia que o pedido ao Supremo escancara é de se tornar vítima. O pedido é para que o Executivo seja desresponsabilizado, como se esse esforço por restituir os roubados fosse um favor do governo Lula. E aí o próximo passo seria transformar a devolução dos bilhões pilhados em algum programa social. A AGU também pediu ao Supremo, sob essa lógica do não é comigo, que suspenda todos os processos judiciais que pleiteiem a responsabilização da União e do INSS pelos roubos via descontos associativos, em nome, olhe a cara de pau de novo, de se preservar a capacidade administrativa do INSS. Aí semana que vem tem uma audiência de conciliação aí, né? O ministro Dias Toffoli tá organizando tudo. E nesse âmbito do INSS, a cara de pau é sem igual. Sindicatos agora já estão se mobilizando junto a senadores contra o cancelamento online de contribuição. Você não pode facilitar para a pessoa cancelar. Tem que dificultar. Que é para ela continuar pagando o que ela não quer. Centrais sindicais iniciam a mobilização dos senadores para que rejeitem o projeto aprovado em 10 de junho pela Câmara dos Deputados que permite o cancelamento online da contribuição sindical. O ponto incluído por emenda do deputado Rodrigo Valadares prevê o uso de aplicativos oficiais como o GovBR para fazer o cancelamento. Rodrigo Valadares, inclusive, é o que estava relatando a anistia lá na CCJ.
escolhido pela Carol de Tone. Tinha que ser da direita, né? Tinha que ser um cara da direita tentando impedir que o cidadão seja roubado contra a sua vontade. Também determina aos sindicatos que disponibilizem aos trabalhadores um canal para isso possa ser feito em suas plataformas, com prazo máximo de 10 dias úteis para confirmar o pedido, sob pena de cancelamento automático. Pedir para cancelar. Se em 10 dias não cancelar, está cancelado automaticamente. Para as entidades sindicais, essa medida enfraquece a representatividade dos trabalhadores, uma vez que decisões do tipo sempre foram tomadas de forma coletiva. Não, você não pode decidir. Não, aí tem que ser no coletivo. É muita cara de pau. Governo Lula marcha pro seu crepúsculo. É uma palavra muito forte, né? Aí, enquanto esse governo caminha pro abismo, eles estão aproveitando, né, cada segundo que eles estão no poder para provar todo tipo de maldade. Aí, veja só, aqui começa o nosso dossiê. E alguns relembrar são viver. Tem algumas coisas assim que são tão simbólicas, sabe? Até os momentos que aparecem em vídeo e que fazem referência, meu Deus, aí. Parece até que o mundo é cíclico, não é só o Brasil que é cíclico, não. Tô passando na rede social, eu nem lembrava de uma coisa que eu tinha separado. Eu nem lembrava. Aí eu tô passando lá no Twitter e eu vi isso aqui da Yara. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, rapaz, tinha uma coisa assim de agenda verde pra comentar. Eu falei, foi o assunto do outro dia. Eu fui até na Biblioteca Nacional, rapaz. E esqueci de trazer em vídeo. A Yara postou isso daqui. Deputados da União Europeia enviam carta a Hugo Mota criticando flexibilização do licenciamento ambiental. Eduardo Bolsonaro está reclamando sobre o estado das coisas no Brasil, mas reclamando de pessoas em específico. Eduardo Bolsonaro não está fazendo nenhuma medida para interferir na atuação de nenhum poder, nem do ordenamento jurídico brasileiro. Agora, eurodeputados estão tentando interferir na agenda legislativa brasileira. Mas aqui é do bem. Aqui é do bem. A gente vai falar disso já já, né? Aí eu falei, tá. Esses eurodeputados não mandaram isso do nada. Alguém falou com eles, alguém foi levar essa demanda, e aí eles, né, entraram em campo. E dito certo, realmente foram quem? As ONGs. Aqui não é interferência na soberania nacional. Aqui não ataca o Estado Democrático de Direito porque eles são de esquerda. São petistas. Na verdade, nem isso. Vamos ser mais justos. São globalistas. Apátridas, né? Globalistas apátridas, que querem só vilipendiar o Brasil. A Globo já tinha nos avisado 15 dias atrás. Organizações brasileiras denunciam a países europeus riscos do PL de licenciamento ambiental e pedem ajuda para barrar o texto. Aí eu fui lá ver a nota, eu queria saber quem foi que foi falar com os parlamentares europeus. Aí tá ali, né? Um grupo de ambientalistas, representando mais de 100 organizações não governamentais brasileiras, apresentou nesta quinta, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma carta aberta. E tinha um link. A Globo deixou o link. Aí eu já cliquei no link, me leva pro site, tá lá publicado, você vê a imagem das principais ONGs que assinaram e a lista de todos aqui, né? Essa Arayara, a gente já falou dela várias vezes. Apresentou algumas pessoas com um bom trânsito no Ministério da Fazenda e do Haddad, tentando emplacar algumas pautas. Talvez, inclusive, eles tenham ajudado a trazer o Klaus Schwab ao Brasil, estiveram com ele, talvez tenham foto com ele. Enfim, aí tá o Observatório do Clima, o Estudo Clima e Sociedade, tá toda a nata do atraso que trabalha contra o Brasil, a turma do ISA, tá ali, né? Eu falei, mas veja só. Mas vamos voltar para a matéria da Folha de São Paulo. Vamos ver o que está no texto dela. Se deputados criticam, tá aqui deputados. Que deputados? E aqui é aquele momento que na hora que eu li, eu falei, já sei. Eu sabia até o número, que tem uns episódios que eu gravo na cabeça. Assim, não tem como. Não. Minha memória é boa, né? Eu tenho essa habilidade. Na hora que eu vejo um nome, eu lembro. Eu sou bom com nomes. Na hora que eu vi, eu falei, eu já sei até onde eu acho isso aqui. Deputado da União Europeia enviou carta à moda criticando flexibilização do licenciamento ambiental.
Em texto interessado ao presidente da Câmara, membros do Parlamento Europeu afirmam que estão preocupados com as consequências ambientais da proposta em votação no Brasil. Enfim, né? A proposta prevê, a proposta que está na mesa do Parlamento Brasileiro prevê andamento acelerado para empreendimentos classificados como estratégicos, independente do risco ambiental. Ah, é que o liberal fica maluco. Essa semana mesmo você vê lá o Sanguessuga da Agreste e a Pantera Cor-de-Rosa, ambos falando que não existe ativo estratégico. Olha, não tem comida a brás. Não tinha que ter comida a brás, né? Os caras são loucos. Aí você vê, né? Os nossos amigos liberais 100% alinhados aos globalistas que não querem que o Brasil tenha nenhum empreendimento estratégico. Que é o quê? Por exemplo, a exploração do petróleo na margem equatorial, que de maneira proposital eles falam que foge do Amazonas, que é para pensar na floresta, nos golfinhos, nos unicórnios. Sabia que tem unicórnio na Amazônia? Tem que preservar o unicórnio. Então eles falam assim, para pegar no emocional. E a turma falando, meu, a gente tem que explorar o Brasil. Não dá para o país continuar atrasado. Segundo o texto enviado por membros do Parlamento Europeu, as revisões adotadas nessa proposta modificam e removem disposições essenciais existentes no processo de licenciamento ambiental brasileiro. A carta é assinada por 16 eurodeputados. E aí, eles escolheram um único nome para relatar. A alemã Ana Cavazzini, do Partido Verde. Na hora que eu li, minha querida Ana, conhecida de vários e vários e vários momentos. Ai, aqui é só pra ficar maior. Mas eu vou mostrar de onde que eu trouxe isso daqui, né? Mas você pode ver. Veja aqui embaixo, né? Compare isso aqui, ó. Aliado de Lula se reúne com europeus e defende China como mediadora na Ucrânia. Esse quadrado feio, descompensado, né? Compare isso com isso daqui, né? Não tá mais bonito, mais apresentável? Os jornais não podiam fazer assim na hora de você ler a notícia? Aí eu deixo bonitinho para na hora que ir pro Atlas ficar bonito. Assim, eu ajudo o jornal a ser mais bonito. Né? Tem que fazer organizado, né? Pobre, mais limpinho. Como pobre, mais limpinho? Não, tá, pobre, limpinho. Não temos uma revista física, né? Um livro físico que você pode comprar e saber na Amazon. Não temos. Mas a gente toma banho. Tomamos banho. Mas enfim. Aqui, de quando é essa notícia? 11 de julho de 2022. Eu vou ler primeiro essa, não olha de matéria de cima não. Olha essa daqui. O que acontecia? Basicamente, 3 anos atrás. Ano de eleição. Aliado de Lula se reúne com o europeu e defende China como mediadora na Ucrânia. Quem é que se reunia? Já estavam dando basicamente a eleição como certa. Celso Amorim. Celso Amorim viajou a Brasília para participar de uma reunião organizada pela representação diplomática da França. Ah, França, do Macron, já estava ali. Além dos franceses, participaram o chefe da delegação da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibáñez. Aí olha que curioso. Quem também estava no Brasil, no mesmo momento, eram alguns deputados. Deputados europeus se reúnem com centrais sindicais para falar de política do Brasil. Aqui não tem atentado à soberania nacional, né? Só com o Eduardo Bolsonaro. 3 membros do Parlamento Europeu se reúnem hoje com representantes das centrais sindicais na sede da UGT. Um, Michel Rivasi, outro, Claude Gruffat, que são franceses, atuam nas comissões de Meio Ambiente e Agricultura. E quem mais? Quem que estava aqui no Brasil também? A Ana Cavazzini, alemã e vice-presidente da Delegação Europeia Brasil. O encontro é para os políticos se informarem sobre a política no país. Vamos ver o que acontecia no Brasil naquele momento, ver que tipo de informação que eles estavam atrás. Eduardo Bolsonaro! Temos que voltar no tempo para o episódio 999. Foi um dossiê como hoje. As imagens, né? Eleição, Bolsonaro, censura, consórcio, eleição de novo, Moro. E a gente começava, né? O mundo está sabendo que o Brasil é uma republiqueta, por quê? O que a gente estava comentando naquele momento, nesse episódio específico? O que acontecia no Brasil que até os eurodeputados estavam aqui? A reunião de Bolsonaro com os embaixadores. O timing das coisas é perfeito, rapaz. Aí tá ali, né? Os embaixadores, Bolsonaro. Olha lá, ó.
Ó o marceneiro do Metrópolis. Para que não restem dúvidas, representantes de outros países aplaudindo o ataque ao sistema eleitoral é o que deve ser mostrado, não omitido para criar narrativa. Ah, né? Nem o marceneiro do Metrópolis tá mostrando a verdade na época, viu? Poucas pessoas comentaram sobre isso na época, mas enfim. Aí, olha só. 18 de julho, entidades, as ONGs, terão encontro com políticos dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. Será que foi isso que eles também trataram com a Ana Cavazzini? Esses lindos eurodeputados que estão tentando sabotar a integridade nacional e o desenvolvimento econômico do Brasil? Representantes de entidades civis brasileiras têm reuniões previstas com o senador Bernie Sanders e o James Raskin. Quem era o James Raskin? James Raskin, gente, o pai dele já era da turma dos Soros. Você acha? Pesquisa aí. Quem é o pai de James Raskin e os vínculos com Soros? O James Raskin, além disso, ele era tipo o presidente da CPI do Capitólio. Ele não é CPI, né? Mas é como se fosse uma comissão parlamentar que estava ali investigando do Capitólio, o 6 de janeiro. Ele era o presidente. E, curiosamente, a turma estava conversando com o James Raskin. Mas aqui é do bem. Aqui é do bem, aqui é 100% do bem. Aqui não é interferência só com o Eduardo Bolsonaro. E tava ali de novo, né? Entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe do Brasil. É o momento. Conectas, Comissão Arne, artigo 19. Aí, quem estava organizando isso foi o Washington Brasil Office, que teve um papel central em salvar a democracia. Inclusive, no 8 de janeiro, quem articula um apoio internacional à defesa da democracia, assim, enquanto aconteceu o 8 de janeiro, era o Washington Brasil Office. Isso é uma matéria, inclusive, no Estadão, parabenizando o Washington Brasil Office. Tá lá no Atlas de janeiro de 2023. A gente mostrava as pessoas. E olha que coisa curiosa. Isso aqui foi uma coisa que eu descobri quando eu tratei desse assunto em vídeo. Eu já vi nesse vídeo depois do 8 de janeiro. Em 2022, eu não fazia a menor ideia. Aí o tempo passa. Quem que chamou minha atenção na época? Isso aqui na época a gente grifou. E olha só, Decoté, aquela assessora da Marielle Franco, que foi pro de futebol, falou absurdo, se foi demitida. Outras pessoas famosas que fazem parte lá do Washington Brasil Office, né? Muita gente aí que tá dentro do governo Lula. E aí a gente mostrava que naquele episódio 999, aqui a gente não sabia que a CIA já estava tentando salvar a democracia, que a Laura Richardson estava tentando salvar a democracia, que o Biden, né, a equipe do Biden estavam tentando salvar a democracia. Nós não sabíamos. O que nós sabíamos é que, diferentemente do que Eduardo Bolsonaro faz, Alberto Cantalice, o petista que comanda a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, já estava desde março de 22 tentando salvar a democracia. Com as ONGs. Aí, deputados dos Estados Unidos querem investigar se militares interferem nas eleições do Brasil. Não tem interferência, não tem, tudo bem. PT quer que europeus monitorem as eleições brasileiras em outubro, óbvio. Porque tem que monitorar mesmo, né? Aí comentava de um outro eurodeputado, esse aqui não ganha espaço na imprensa brasileira, que era o Herman Terch, que é do Vox, partido de direita na Espanha, que denunciava a infiltração, né, da esquerda no Brasil, inclusive a turma do Folha de São Paulo. Isso aqui não é digno de matéria na imprensa. Aí, quando a gente comentava, na imprensa não tinha o clima de já ganhou, que é a matéria que a gente comentou no vídeo aqui agora, no vídeo de hoje. Aí, olha o timing das coisas. No momento que tá eurodeputados aqui, que os petistas estão lá fora, ele não ajudou o Biden, ao James Raskin. No mesmo dia, a Bloomberg fala: missão militar CRIP ameaça a democracia do Brasil. No mesmo dia que a Bloomberg escreve isso, a The Economist escreve: Jair Bolsonaro pode tentar roubar a eleição do Brasil. Então, assim, um movimento internacional para salvar a democracia brasileira foi sensacional. A gente capturou na época e a gente mal sabia o que realmente estava acontecendo. Quando a Financial Times revela a atuação da CIA em 23, aí você fala, meu Deus, hein? Meu Deus do céu. Aí tá aqui o Randolph tentando, grupo de advogados classifica a reunião de Bolsonaro sob urnas como de mais alta gravidade. Grupo de advogados.
Obviamente essa matéria é da Mônica Bergamo, né? Porque só a Mônica Bergamo finge que o Prerrogativa é um grupo de advogado. Não, grupo de petistas. Petistas! Tá ali. Pô, Mônica, me ajuda, irmã! Aí você vê, em vídeo, né? Exatamente pra mostrar o contraponto. Igor Gadelha. Advogados ligados a Lula. Então nem vou ler o resto. É o Prerrogativas. Essa Mônica Bergamo não muda, né? Aí o Pacheco criticando, Lira fazendo silêncio. Aí vamos lá. Só critério de curiosidade. Olha como o mundo é relativamente cíclico, né? O que é pior, petismo ou bolsonarismo? Né? Os liberais sempre acelerando, mas enfim. Aí teve lá o proibindo associar o PT ao primeiro comando, ao Celso Daniel, isso estava acontecendo, né? Lembra do questionamento que teve agora durante o interrogatório, o Anderson Torres falando sobre a questão, falando que isso era matéria da imprensa? Então, você vê que o Anderson Torres falou era o que estava inclusive rolando na rede social. Foram as matérias do Hugo Marques que saíram na Veja. Aí, olha só. Irã admite o que todo mundo sabe. O objetivo é a bomba. O que tá acontecendo no mundo hoje, hein? Tá meio confuso lá no Oriente, né? 18 de julho de 22. 3 anos atrás, a gente tava falando de Irã. Como é que... Meu Deus do céu, velho. O mundo se repete demais. Lula deve... Aí, que notícia não é de agora, não. A gente comentando na época, né? Durante da discussão em torno do Irã. Aí tá ali, né? Aí, olha que curioso. 2020. Lula. O que Lula dizia? Esse conflito do Trump tá me cheirando de a campanha eleitoral. Lula criticou ações violentas dos Estados Unidos, criticou o professor de Bolsonaro. Não tem medo de esforço para provar que é o lambe-botas. E aí, Paulo Pimenta diz assim, ó, 11 razões para o Brasil dizer não ao conflito de Trump contra o Irã. Você vê, né? Foi 2020 isso daí, né? Como é que tá o mundo agora, né? E olha a data que essas matérias foram publicadas, 8 de janeiro, só que de 2020. Rapaz, que curioso, viu? Realmente, o mundo é demais. Vai ser difícil apagar o passado do PT. Difícil? E aí, Vinícius? O tempo passou, né? E agora que o PT vai censurar a internet? Enfim, aí tava lá, outras coisas. Ó, o PT votando contra o marco de saneamento, né? Falando o PT votando lá por conta de luz, enfim, né? Empresariado vê a arrogância de Lula ao calar sobre política econômica. Então, assim, vê a Helena Landau agora, pagar de louca. Ô, Helena, 2022, irmã. Não mudou nada. A gente tá preso no tempo. A gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Preço do etanol... Eita, doeu agora no coração. Fala aí, vai. Preço do etanol cai. Tá com saudade, né, meu filho? Oh, meu Deus. Saudade do que a gente viveu, hein? Anitta, enfim. Depois a gente fala do seu Sérgio Moro. Junto com a Rachamante se despedindo da Folha. Ela tava fazendo campanha pro Moro, né? Ia ser candidata. Não, se elegeu. Enfim, coisas que vão apresentando. A lista do MDB trabalhar pra desistência da Tebet. Ameaça boicotar a conversão. Mas vamos voltar, porque não acabou ainda não. Calma, isso aqui é só a pincelada. Foi por conta dessa matéria aqui, da Ana, que eu lembrei de um assunto ainda mais profundo. E eu sabia que o outro assunto vai ficar para amanhã. Que realmente fez a sexta-feira não decepcionar. Então lembre de tudo que a gente falou aqui hoje. E volta amanhã. Dias atrás, isso não deu tempo de comentar em vídeo. Estou passando no Twitter. E aí, antes de eu sempre leio o que tá lá com o Lauro Jardim. Antes de eu ler, eu vi que o Renato tweetou uma matéria que eu sabia que era com o Lauro Jardim. Beleza, que aparece aqui em cima, é porque é do Gustavo Maia. Eu já decorei o nome do pessoal que trabalha, né? Lewandowski quer criar o crime de ecocídio, entende? Eu falei, não é o Lewandowski. O Lewandowski não tem capacidade intelectual para pensar nisso. Não tô menosprezando ele. Só que isso daqui é uma coisa muito maior. Muito maior do que o Lewandowski. Mas a gente vai chegar lá. Aí o Renato fala assim, ó. A proposta de Lewandowski para criar o crime de ecocídio vai muito além do discurso ambiental. Com penas que podem chegar a 40 anos de prisão, ela leva a agenda SG para o campo penal.
abrindo espaço para punições severas com base em definições vagas como danos severos e destruição em larga escala. Com isso, desde um pequeno produtor rural até um estatal de energia pode ser enquadrado a depender da interpretação de turno. Além disso, o texto prevê cassação de licenças, interdição de atividades e multas aplicadas diretamente a empresas. E aí, esse dinheiro a ser arrecadado contra esses criminosos vai para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Esse fundo, ele já é operado em boa parte por ONGs que atuam dentro da própria lógica da agenda climática e que influenciam tanto a criação quanto a aplicação das políticas. As ONGs que difundem, inclusive essa tese do ecocídio, você quer colocar uma lei que o dinheiro vai entrar no fundo, que vai para essas ONGs que defendem o ecocídio no final do dia, né? Para continuar fazendo essa política anti-Brasil. É nesse contexto que o silêncio de órgãos como o Banco Central, CVM, setores do mercado financeiro chama atenção. São instituições que, nos últimos anos, adotaram com entusiasmo diretrizes ESG e que agora acompanham sem resistência visível o avanço de instrumentos penais associados a essa mesma agenda. Para alguns agentes do mercado, quanto mais rígido o ambiente regulatório, mais valorizado ficam os ativos com selo verde. E maior a margem para filtrar quem entra ou sai do jogo. O projeto não é apenas uma política ambiental, ele representa uma mudança de eixo. Quem produz passa a operar sob risco permanente, enquanto quem regula, certifica ou monitora, muitas vezes com apoio internacional, ganha mais espaço para decidir os rumos da economia real. Quem controla o selo verde, controla o futuro do Brasil. Na hora que eu li isso, eu falei, tenho que relembrar pro pessoal algumas coisinhas. E procurando umas coisas para relembrar vocês, eu achei uma coisa muito mais interessante que eu nem fazia ideia. Quer dizer, sim, como coisa se conecta, né? Tirei de ordem para ficar mais fácil. Essa história do ecocídio, ela já apareceu em nossos dossiês. Inclusive dossiês históricos. Você vai lá agosto de 2023, teve um dossiê importante. Clube de Roma. Quando tu vai lá no Clube de Roma, em determinado documento do dossiê, olha o que tá ali. É destacado que crê, né? Ecocídio. O que é que tá escrito lá no dossiê, né? Foi também na Estocolmo 72 que o termo ecocídio apareceu pela primeira vez. No Atlas de Junho, trouxemos notícias de parlamentares brasileiros da esquerda que queriam criar a tipificação penal de ecocídio no Brasil e queriam dar poderes para o Tribunal Penal Internacional julgar esses casos. Pena que no mês de outubro de 23 eu não voltei para ler tintim por tintim o que eu escrevi em agosto e o que eu escrevi em junho. Mas hoje eu fiz isso. Aí tá aqui a matéria na época. Brasil pede luta contra a poluição da pobreza. Numa época que o Brasil tinha uma chancelaria patriota, verdadeiramente nacional, eles estavam lá, peitando as nações desenvolvidas e falando basicamente o que o Bolsonaro sempre fez, né? Bolsonaro ia nesses eventos todos e falava, cara, olha só, quem destruiu o mundo foram vocês. Nós preservamos as nossas florestas. Então não vem querer dar carteirada pra cima do Brasil. De boaça, não vem querer dar carteirada pra cima do Brasil. E tá ali, né? Saudade dessa época que eu não vivi. Isso foi resumo do resumo do resumo. Se você chegou aqui no canal, você nunca nem me viu na vida. Essa agenda verde tem como objetivo bem simples, impedir que países não se desenvolvam. Os países que se desenvolveram já estão desenvolvidos, já têm indústria, já têm um parque industrial, eles conseguem produzir muito, em alta tecnologia, em alta quantidade e com preço muito competitivo. Se você não é industrializado, você nunca vai competir. O seu país vai eternamente exportar matéria-prima, vai eternamente importar, né, produtos, né, manufaturados. Eles ganham muito dinheiro e você chupa dedo. É basicamente isso. Isso daqui aconteceu, essa Estocolmo 72, após um movimento que começa nos anos 60, onde o Clube de Roma, que era um grupo de globalistas, como se chama hoje, eles se reuniram, pessoas muito importantes. Os fundadores é o Pesei e o Alexander King. E aí o Clube de Roma produz, em parceria aí com... não vou lembrar o nome do cara, um dos principais caras que escreveram, enfim, um relatório. Cientistas escreveram esse relatório sobre os limites do crescimento. E a tese dele é que os
as matérias-primas, né, os produtos que utilizamos, eles são finitos e eles estavam para acabar. Eles faziam uma previsão catastrófica sobre o petróleo. Inclusive, a gente comenta nesse dossiê de agosto, que a crise do petróleo, que tanto afetou o Brasil, em parte, ela foi influenciada pelo Clube de Roma, o limite do crescimento. Porque este relatório é o que serviu de base para ocorrer a Estocolmo 72, é a primeira reunião da ONU de toda a história para discutir o clima. Eles não falavam de carbono naquele momento, falavam de poluição. Depois da Estocolmo 72, você vai ter o relatório da Gro Harlem Brundtland, que é essa senhora que está aqui, que esse relatório dela vai trazer pela primeira vez na história do mundo o desenvolvimento sustentável. Esse termo não existia. É criado nesse relatório. E é o passo anterior e aponta na direção da Rio 92. Que na Rio 92 é criada a Agenda 21, que a Agenda 21 iria virar, depois, né, porque não conseguiram colocar em prática. Quando se aproximou de 2021, eu falei, tá, não vai dar tempo, temos que absorver e repaginar a Agenda 2021 para o futuro, se transformou na Agenda 2030. E quando nós chegarmos em 2030, tem a Agenda 2050. A gente já fez dossiê sobre isso. Então, esse é um pequeno histórico. Então, o ecocídio ele vem da Estocolmo 72. E o Fórum Econômico Mundial que vocês conhecem, o de 73, a terceira edição, existe o anuário do Fórum, um resumo do que aconteceu no site oficial do Fórum Econômico Mundial. Se você for lá, no site oficial, colocar no ano de 1973, a pauta central do Klaus Schwab foi exatamente trazer o PCI e o Alexander King, do Clube de Roma, para discutirem sobre o relatório dos limites do crescimento. E o King, ele já tinha ido no ano anterior. A gente também já mostrou sobre isso, porque essa é uma matéria no Brasil, na época não era nem Fórum Econômico Mundial, era Seminário Europeu de Administração, que quem estava lá era o King e algumas figuras muito controversas, como o Otto von Braun. Pesquisa aí que é o Otto von Braun, um alemão aí que trabalhou para uma galera que não devia. Vamos falar assim, né? Um homem lá que usava bigode. Enfim, coisas que aconteceram no passado. Então, assim, aí você vê uma coisa que surgiu lá atrás, de viés claramente globalista. É o Lewandowski que está querendo criar, sabendo o que está escrito aqui, ó. Em junho já falamos que parlamentares da esquerda brasileira tentaram trazer isso para o debate público. Que parlamentares? A bancada dos Soros. A gente vai chegar lá. Aí eu fui atrás para mais informações sobre isso, só para mostrar para vocês. Enquanto estava tendo a Estocolmo 72, aquele padrão, né? Revoluções coloridas, gente nas ruas protestando, do jeito que o Soros gosta de fazer. Mais de 8 mil pessoas carregando faixas protestaram em Estocolmo contra o ecocídio dos Estados Unidos na Indochina e bababá, pipipipipipi. Tu acha que é aleatório? 17 de junho de 72. Isso daqui não é... Sei quão verídico é. Eu não acho que foi o general aí do Chile, né, o general Baeza. O ex-primeiro-ministro da sueco, ele fala sobre isso na Estocolmo 72 de ecocídio. Então não foi esse Baeza é um chileno, mas olha o que acontecia em 1979. Novo crime, o ecocídio. Uma notícia que merece registro. No próximo mês, representantes de 78 países, entre eles o Brasil, vão discutir em Santiago, no Chile, a adoção de mais um crime punível com prisão nos códigos penais de cada participante do simpósio. O novo crime, batizado de ecocídio, punirá com penas que variam de 6 meses a 5 anos de prisão qualquer um que, direto ou indiretamente, atentar contra a natureza. Então você acha que é o Lewandowski que quer? Ô, Lewandowski, ainda mais na rua do Lauro Jardim. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é demais. Esse tipo de maldade é demais pro padrão do Brasil. Enfim, né? Já que a multa não resolve o problema da prisão, poderá ser a solução. Beleza. Aí no Atlas de outubro, que foi quando teve lá a confusão lá em Israel, né? O grupo H lá saiu com aquela confusão toda. Tivemos naquele mês de outubro um dossiê histórico. CPI 1989. Deixa eu deixar aqui a página da Biblioteca Nacional carregando uma coisa, para eu mostrar para vocês, porque eu não fiz isso antes.
E eu nem sei se eu vou conseguir saber o lugar. Eu vou aqui cruzando os dedos e falo assim, ó, mano, levanta a mão pro céu, grita Lei de On, que diria Edson Gomes, meu ex-professor. Se tiver em dúvida na engenharia elétrica. Levanta a mão pro céu, grita Lei de On. Se a Biblioteca Nacional sorrir pra mim, ela vai sorrir pra vocês. Mandei aqui pesquisar, ela vai demorar pra abrir. Mas vamos lá primeiro olhar esse Atlas, que é o Atlas de outubro. Veja só. Veja só. Enfim. CPI 1989. Teve uma CPI. CPI da Amazônia. E a gente destrincha esse relatório, vai vendo várias coisas. E naquele momento já se falava sobre trocar terra pela dívida externa e se falava sobre crédito de carbono. Começa ali. Um dos pais dessa ideia dentro do Brasil era o professor Samuel Benchimol. Sobrenome muito famoso. Enfim, a gente comentava sobre isso, tudo mais, pipipi, ppp, trazia várias coisas e várias coisas. Aí, a gente fala até do Soros. O Soros, em 2007, participou do Roda Viva e fala sobre captura de carbono. Olha só, rapaz! Sabia disso? Se você clicar aqui no Atlas, vou só mostrar, né? Você é redirecionado pro vídeo, né? Mas não vou dar play nesse vídeo porque tudo que você coloca da TV Cultura, você toma direito autoral. Por isso que eu boto o áudio aqui. Aí vamos voltar. Você vai lá no Atlas e veja. Ô, porcaria. Aí vai descendo. Aí uma oratória ecológica, Benchimol. Deixa eu até aproveitar aqui só para ver se a Biblioteca Nacional tá carregando. Eita, eu acho que achei, viu? Eu acho que a Biblioteca Nacional vai sorrir pra gente. Acho que ela vai sorrir pra gente. Tô achando. Ih, rapaz. Ela vai sorrir pra gente, eu acho, viu? Deixa eu ver. Ela sorriu pra gente. A Biblioteca Nacional sorriu pra gente. Vocês conheceram aqui. Vocês aí que não gostam da Biblioteca Nacional, vocês vão conhecer também. Mas vamos lá. Aí no nosso dossiê de outubro, falávamos lá, né? Tudo bonitinho, tudo mais. Pipipipipipi. E olha só. Vou ler o que eu escrevi e depois a gente volta aqui no texto, no final do texto. Percebam que no último parágrafo é informado que um grupo de ongueiros enviou uma carta para o presidente para falar que o Brasil não poderia invocar a soberania nacional para justificar a destruição da floresta amazônica. O que é que os eurodeputados estão preocupados? Não pode falar que ativos estratégicos, empreendimentos estratégicos podem passar por cima das regras atuais de licenciamento ambiental porque a floresta está em risco, o meio ambiente está em risco. É a mesma coisa. O mesmo argumento de 1989. Na verdade, os ongueiros queriam apenas relativizar o controle brasileiro da floresta a falar esse tipo de coisa. Agora prestem atenção. Os ongueiros queriam que o Tribunal Internacional julgasse o governo brasileiro pelo crime de ecocídio. Vocês lembram, no Atlas de agosto estava falando, né, que parlamentares de esquerda queriam que o Tribunal Penal julgasse ecocídio. E a gente vai ver o Atlas de junho. Mas aqui, ó, ao final. Propõe ainda que um tribunal internacional julgue o governo brasileiro pelos crimes de etnocídio e ecocídio. Será que isso é aleatório? E aí, esse dossiê se deu muito pela questão do senhor Samuel Benchimol. Samuel Benchimol. Pesquisando sobre ecocídio, eu não sei por que eu não coloquei essa matéria, eu já esqueci de bater o print. Ó, este aqui é o site da Biblioteca Nacional. Essa é a capa. Essa é a melhor coluna para você pesquisar. Você escolhe a década, você deixa lá todos os jornais e bota entre parênteses os termos que você quer. Se você colocar Benchimol, né, que é o Samuel Benchimol ecocídio, vai aparecer duas menções. E aí você vem aqui, ó. Professor Benchimol lança manifesto à nação no ano 1 da flora amazônica. Ecocídio. Tá. Deixa eu ver se tem outro. Samuel Benchimol. Então, assim, você vê que o cara já está usando o termo ecocídio em 1979. O mesmo cara que traz, é o pai da tese do mercado de carbono no Brasil. Você acha que isso é aleatório?
Aí olha como a gente tá parado no tempo, a gente tá preso no ciclo. Quando você vai no Atlas de junho, deixa eu vir pro início do capítulo. Adeus petróleo, que a gente tá comentando sobre a questão da margem equatorial, sabotada pelo Lula e pela Marina. Região costeira, impactada por terras indígenas, unidade de conservação, todo aquele papinho de sempre. Entendo que são os corais amazônicos. Ah, olha aqui, ó. Olha que matéria sensacional. Entendo que são os corais amazônicos sob risco com exploração de petróleo na foz da Amazônia. Será que essa matéria aqui da Folha de São Paulo é uma matéria verdadeira? Que o único objetivo é te informar? Ou será uma peça de propaganda? Por quê? A Folha de São Paulo fez uma parceria, não está mais ativo pelo que me consta, mas ficou funcionando até 2024, que era uma coluna chamada Planeta em Transe, que eu fiz questão de colocar aqui embaixo, ó, o projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. Os Soros enfiando dinheiro na Folha de São Paulo é para ajudar ou para atrapalhar? Jornalismo profissional. Ah, mas a Guiana pode. Exploração de petróleo ameaça corais da Amazônia da WWF. Aí, olha que curioso. IBAMA rejeita estudo para exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ali, né? IBAMA em 2017, tudo mais, pipipipopopô. E olha essa matéria, 2018. Ministério Público Federal pede que IBAMA indefira exploração de petróleo na foz da Amazônia. Essa questão da Amazônia, gente, tem anos. Essa matéria da Agência Brasil, site governamental, em determinado momento, aspas para o que está na matéria. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério Público Federal, a liberação de atividades petrolíferas sem estudo adequado viola compromissos internacionais firmados pelo Brasil, a exemplo da Agenda 21, que virou a Agenda 2030. Não pode explorar a margem equatorial por causa da Agenda 2030. Programa de ações para o desenvolvimento econômico sustentável, que é a palavra da Gro Harlem Brundtland, resultante da Eco 92. Ah, Rio 92! Na recomendação, o Ministério Público Federal alerta ainda que liberar o empreendimento pode resultar na destruição em larga escala de meio ambiente, configurando ecocídio, crime contra a humanidade sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O que a CPI alertava em 1989, de jogar para o Tribunal Penal Internacional, olha lá, 2018. Ministério Público Federal, o Judiciário Brasileiro. Será que o Judiciário Brasileiro pensou isso da cabeça deles? Isso é da cabeça? Aí, vamos lá. Não, só tem essas duas, não. É que eu tô na tarde de junho. Cadê a notícia do cidadão? Aí, ó, 11 menções. Pronto, vamos voltar pra notícia. Olha quem foram os deputados brasileiros que vieram com esse papo de ecocídio. O Globo informava, né? Os proponentes da lei se organizaram em torno dos movimentos Ecoi Brasil, um grupo de ONGs, centros acadêmicos, representantes da sociedade civil, que participaram de uma campanha mais ampla sobre ecocídio. Junto com parceiros internacionais, eles pedem que o Tribunal Penal Internacional inclua crimes ambientais também em seus julgamentos. O quero pé de lei, né, do pessoal e tudo mais. Deixa eu ver se falo o nome. Não, aqui não falo, mas tá aqui, ó. Proposta criada por entidades ambientalistas, encampada pela bancada do PSOL. Foi inspirada em legislação já vigente na União Europeia. Sabe quem está à frente disso? Guilherme Boulos. E avançou no parlamento. Esse projeto de lei avançou no parlamento, foi colocado em votação. Não sei se já passou pelo Senado. Então assim, tu quer me convencer que foi o Lewandowski que fez isso? Se o governo Lula tá destruindo o Brasil. Aí tá aqui nas coisas só pra eu relembrar, na hora que você vê o ato, lembrou o que eu falei no vídeo. Aí, olha que curioso, né? Tribunal Penal Internacional. Aí qual era a notícia que vinha na sequência? Nós estamos presos no tempo. Já assistiu aquele Silêncio da Tarde, que todo dia o cara vive o mesmo dia? O mesmo dia, tu vive o mesmo dia todo dia. Aí tu começa a ficar mais ligeiro, né? Porque tu começa a saber tudo que acontece ao longo do dia. Ivan Kleber. Rússia. A Greta. Exige que Putin seja punido por ecocídio na Ucrânia. Aí a Anitta comenta, né? Rapaz, esse termo, gênero do clima, tá se expandindo de forma bem rápida. Mais uns meses em um esforcinho do Jonas e vai pra boca do povo. Greta. A Greta apareceu na imprensa esses dias. Ao lado de um brasileiro. Esse brasileiro aqui, ó.
Sabe de uma história de um brasileiro que foi pra lá perto de Israel, aí foi pego. Aí esse brasileiro disse que ele foi torturado e tudo mais. Pô, aí mostrou lá umas marcas pelo corpo. Mas esse brasileiro aí que falou que foi alvo de maldades, ele apareceu nas últimas horas aí dizendo que as marcas nesse corpo dele é sarna. E aí que a galera que teve contato com ele toma cuidado aí, viu? Então parece que o problema é que ele não toma banho, viu? E aí que eu digo, né? Tava lá com a Greta, né? E o curioso, como um bom fazedor do L, ativista preso em Israel é acusado de calote por agricultores ligados ao MST. É a esquerda dando a rasteira na esquerda. E aí, o estado de coisas que a gente vive é tão lindo, maravilhoso, que a nossa gloriosa Ana, que tá aqui, né, alemã, junto com esses eurodeputados, vários franceses, Macron diz que a exploração de petróleo na foz do Amazonas não é bom para o clima. Macron! Esse Macron é uma piada, né? A Guiana francesa tá explorando, Macron. Sabia disso? Esse Macron é demais, viu? Ô, Macron, tinha que ser o namorado do Lula. Deixa eu ver se tá... Ah, não tá aqui em vídeo, não. Tem uma foto aí, o perfil do governo da França colocou Lula e Macron com Valentine's Day. Eu falei, meu Deus do céu. Transformar a Amazônia em ativo moral atende a interesses bem definidos. Travar a exploração da margem equatorial não é apenas uma pauta climática, é uma forma de manter o Brasil preso às ONGs e ao papel de vitrine ecológica, exportador de biodiversidade e crédito de carbono, sem qualquer comando real sobre sua própria matriz energética. A Foz do Amazonas não é apenas uma área rica em petróleo, é uma oportunidade concreta de gerar empregos qualificados, reduzir a dependência do refino externo, ativar cadeias industriais, desenvolver tecnologias próprias, abrir mão disso para atender a pressões externas, justamente de países que continuam explorando seus combustíveis, é se dar espaço em contrapartida. O que está em jogo é mais do que uma decisão pontual. É o Brasil sendo empurrado para uma posição onde escolhas estratégicas passam a ser guiadas pelo prestígio alheio e não pelo interesse próprio. Aí, nesse contexto, o parlamento brasileiro, você vê, é o descolamento. É tipo o Plínio Valério defendendo a autonomia financeira do Banco Central, contando com o apoio do Galípolo e do PT. E ele não... Eu realmente acho que o Plínio Valério não consegue entender que ele está destruindo o Banco Central. Ele está literalmente dando na mão dos bancos brasileiros. Mas ele não consegue entender. Acho que é tipo isso. Eu acho que a turma faz de boa vontade, movido pelo espírito do Estado mínimo, do liberal que acelera, mas acho que aqui não é bacana. Enfim, comissão aprova fim da preferência da Petrobras no pré-sal. O grupo de infraestrutura decide por evitar o que o senador Marcos Rogério, relator do PL, chamou de comportamento oportunista. Todos os países dão preferência, gente, para as suas indústrias nacionais. Vá tentar incluir a sua empresa internacional na licitação de um governo de outro país. Tanto que esse é um ponto aí do acordo da União Europeia. Os europeus eles querem poder participar das licitações no Brasil. Eu tô falando, tem prioridade para a empresa brasileira, né? Esse espírito aí do liberalismo se curte. Cara, o mundo não é tão preto no branco assim, irmão. Pensa no Brasil em primeiro lugar. Enquanto a Noruega segue firme no controle do seu petróleo com Equinor, Petoro e um fundo soberano trilionário, o Brasil decide abrir mão do pouco comando que ainda tem sobre o pré-sal, justamente onde o Brasil é competitivo, tem escala e conhecimento acumulado. É uma referência. É uma referência no pré-sal. Dizem que a preferência da Petrobras afasta a concorrência, mas o pré-sal é tão rentável que as maiores petroleiras do mundo sempre quiseram entrar. A Shell, Total, ExxonMobil. O que incomodava não era a presença da Petrobras, mas o fato do Brasil ainda ter algum poder de comando. O modelo permitia a participação privada, sim, só que sob coordenação nacional. Retirar a preferência da Petrobras não tem a ver com meritocracia nem com transparência, tem a ver com abrir mão da direção estratégica em nome de uma ideia de mercado, que na prática entrega tudo e não comanda nada. A mudança foi aprovada em comissão com pouca compreensão do que está em jogo. Voltou-se como se fosse questão técnica, mas uma questão estrutural. Trata-se de soberania, não de burocracia. E nesse tipo de decisão, o que parece detalhe define quem manda e quem obedece. Aí, enquanto a gente está discutindo isso no Brasil,
Nos Estados Unidos, na era Trump, BlackRock é removida da lista de boicote do Texas após deixar grupos climáticos. A BlackRock já está abandonando a agenda SG. E no Brasil, eles estão nos amarrando. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, abandonou grupos climáticos e saiu da lista de boicote do Texas. Se a SG fosse realmente bom para os negócios, ela não teria saído. O movimento revela o óbvio. A motivação sempre foi ideológica, não financeira. Mas no Brasil, o plano segue. CVM, BNDES, Banco Central, B3, governos estaduais e o federal aprofundam a adesão. O que chama a atenção não é a continuidade em si, mas a ausência total de revisão. Mesmo diante da revisão lá fora, por parte de quem liderava o processo, aqui se segue como se nada tivesse mudado. E aqui a gente tinha comentado no outro dia, e só volto a mostrar, o que é que o STJ está discutindo, né? Mudança climática. É aquelas coisas que começam a entrar por consenso, pelo judiciário, precedentes que você, cara, é que no mínimo, passear, você tinha que vir pelo parlamento. Tá ruim, hein? O Brasil. Tá ruim. Esquece, essas duas slides aqui não faz parte. Era pra entrar aqui, eu até achei estranho. Enfim. Só pra encerrar, isso aqui seria a deixa, porque a gente vai falar amanhã. O motivo que a sexta-feira não decepcionou, não foi nesse dossiê. A novela Vale Tudo voltou. E aí, o descolamento da realidade vem sendo tão grande que eles queriam que a Odete Roitman fosse uma malvadona, que ninguém gostasse dela, mas o povo não gosta do filho dela. O povo tá gostando dela porque ela vive no mundo real. O Nilton Caneto comenta, chega de novela lacradora. Manuela Dias, autora esquerdista lacradora, quis fazer uma vilã de extrema-direita, mas as cenas são tão mal escritas que a vilã está se tornando heroína. Para o desespero da autora, o público tem concordado mais com Odete que seus filhos woke e mimados. Em uma cena, Afonso, um filho eco-woke, né, eco-chato, que a autora trata como a personificação do bem, faz um grande texto didático tentando convencer a mãe que, diante da crise climática, ela não pode abrir uma linha de jetinhos particulares. Odete responde o óbvio, mas nós somos uma empresa de aviação. A cena é uma comédia involuntária. A autora queria criticar a falta de consciência ecológica de Odete e engajar o espectador na importante batalha contra os jatos particulares, uma preocupação muito comum na bolha do Leblon. A intenção já era ridícula, mas, para piorar, o texto é tão fraco que o público acaba concordando com Odete Roitman. Gente, o menino, ele cita as questões SG. Pelo tempo de vídeo, eu não vou dar play. Eu mando esse vídeo e você assiste lá. Até porque é da Globo, pra não ter problema. Eu te mando lá, tem música de fundo também. Até citar nominalmente SG, o Caio Blá tá citando. É surreal. Aí você vê o Cardoso, ó, rapaz, eles conseguiram. A militância é tão fora da realidade que a Odete Roitman é a voz da razão. Nos comentários tem até a galera de esquerda reclamando que a Odete tá certa, que o roteiro favorece o discurso dela e mimimi. Por quê? Porque a esquerda está descolada da realidade. E o que é que esse descolamento da realidade da esquerda, junto com essa sanha atrás de imposto, sabe? Esse descuido com os mais pobres e com a direita brasileira batendo nessas pautas, batendo nessas teclas, está causando no país. Aí temos que falar da direita brasileira, mas amanhã. Temos que agradecer ao Eduardo. Já agradeço ao Eduardo Bolsonaro de agora, viu? Eduardo Bolsonaro, obrigado. A gente fala isso amanhã, com calma, com jeitinho. Amanhã. Primeira vez que eu termino o vídeo assim, né? Amanhã a gente volta, porque tinha que trazer. Isso faz parte, eu queria essas coisas do dossiê, tinha que comentar, porque tinha que comentar. Amanhã a gente comenta. Isso e muito mais. Vou mandar lá no Telegram, todos os vídeos que eu dei play. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!